Muito obrigada aos painelistas. E agora, por último, mas não menos importante, para encerrar e coroar esse dia de intenso debate e aprendizado, vamos ouvir e aprender um pouco sobre impactos setoriais da reforma tributária, convidando líderes de empresas diferentes, de diferentes setores econômicos, para debater como a reforma tributária pode influenciar os negócios e decisões das empresas. Chamamos ao palco para moderar o painel o sócio do escritório Machado Meyer Advogados, Diogo Martins Teixeira. E os painelistas: Anne Shikiriyama, Head de Tax na Merck. Ingrid Ferreira Lanier de Souza, Gerente de Planejamento Tributário na White Martins. Maurício Amoras Souza Lima, Diretor Tributário na L'Oréal. Sejam bem-vindos. Olá, olá, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui na primeira edição do Fórum Carioca, que essa seja a primeira de muitas. Agradecer ao Eduardo pela oportunidade e pela organização, né? Parabenizar pela organização desse evento. Agradecer aqui aos meus painelistas, toparem aqui estar conosco. E agradecer principalmente ao público que está aqui, passando o dia todo. Tenho certeza que não tem nada a ver com o coquetel, que vai ser daqui a pouquinho, né? Mas vamos aqui discutir um pouquinho sobre alguns dos impactos setoriais da reforma tributária. Obviamente, o propósito desse painel não é exaurir o assunto, né? São setores bastante distintos, com as suas características, mas é trazer um pouco, realçar um pouco essas diferenças entre os setores, tá? A gente vai dividir o painel aqui em dois blocos. O primeiro bloco ele vai ser um pouquinho expositivo, mais rápido, cerca de 8 minutos por palestrante aqui no relógio, e qualquer atraso será descontado do coquetel, então a pressão é do público, não é minha, não é do moderador. Eu estarei aqui preservando o direito de vocês. Então a gente vai ter um primeiro bloco com uma exposição sobre os setores, só para alinhar quais são as características principais de como é hoje a tributação e como será no futuro, como se espera que seja no futuro, para no segundo bloco a gente discutir um pouco mais com algumas perguntas e respostas as percepções dos representantes dos setores aqui, tá? Então, sem maiores delongas, vamos começar com a Anne. Nós temos aqui, aliás, representantes do setor farmacêutico, a Anne, do setor de cosméticos e higiene pessoal, Maurício, e de gases industriais, a Ingrid, que vão falar um pouquinho mais dos setores. Então, passo a palavra para a Anne, 8 minutos no relógio aqui. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite feito pelo Edu e parabenizá-lo mais uma vez pelo evento. É um evento que realmente estava faltando no Rio de Janeiro, em que a gente consegue ver umas discussões bem práticas, então, assim, está bem legal. Parabéns. Bom, já foi apresentada, aliás, nunca falaram meu sobrenome tão bem rapidamente como ela falou. Eu sou a Head de Tax de uma multinacional do setor farmacêutico, e vamos falar um pouquinho aqui do setor, tá? A ideia que eu trouxe aqui trouxe aspectos fiscais para a gente entender como é que funciona o sistema hoje e como ele vai ser impactado futuramente. O Brasil é o maior mercado farmacêutico da América Latina, tá à frente aí da Colômbia, Argentina, inclusive do México, e esse setor gigante trabalhando nesse setor, nesse cenário complexo, a gente vai vendo esse movimento dele sendo regulamentado pela Anvisa, do aspecto sanitário, pela CEMED, com controles econômicos, controle de preço. Tem um PIS e COFINS monofásico, com lista positiva ou negativa. E aqui eu queria explicar um pouquinho que a lista positiva, para quem não sabe, é uma lista que o governo
ele quis, né, dar mais acessibilidade aos medicamentos às pessoas, então ele colocou uma lista de medicamentos de alta demanda. E praticamente aqui não se paga PIS e COFINS. A negativa já paga o PIS e COFINS monofásico. A indústria paga o mesmo PIS e COFINS. Medicamentos são sujeitos à alíquota zero do IPI, incidência de ICMS e ICMS-ST na venda aos distribuidores. É um setor em que alguns estados favorecem, né, dão bastante benefícios fiscais, no sentido de reduções de alíquota de base de cálculo, isenções, diferimento, e também é um setor em que a carga tributária está em média de 32%, sendo uma das mais altas do mundo. Falando disso, agora, né, até aqui o Jansen, não sei onde ele está, mas é melhor ele fechar o ouvido, os olhos, para ele não ver que esse aqui agora é o lado ruim do impacto da reforma no setor farmacêutico. Então, assim, primeiramente, o que a gente tem? A legislação, ela trouxe regime diferenciado para o setor de farmacêutico. Então, ela trouxe uma redução de 60% das alíquotas de ICBS e IBS para os medicamentos registrados na Anvisa e uma redução de 100% para 383 substâncias que estão listadas no anexo 14 da legislação. Aqui a gente já encontra o primeiro ponto. Tá? Essa lista de redução de 100% é uma lista que ela tem uma revisão periódica para a inclusão de novos medicamentos, mas é uma revisão limitada. Por quê? Porque as inclusões desses novos medicamentos têm que ser inexistentes à data da publicação da lista e também tem que ser novos medicamentos que cuidem da mesma linha terapêutica dos já contemplados na lista de 100%. Então, aqui a gente já vê que a gente fica engessado, porque hoje, se eu quiser incluir algum medicamento nessa lista, como ele já existia na época da publicação, já ficou inviável. Outro ponto é a questão que todo mundo, né, questiona, as pessoas falam, já fez o seu cenário do as is e to be? Sim, já fiz, mas o meu ponto aqui para o setor farmacêutico é a questão do período de transição, quando a gente vai ver a coexistência dos dois regimes tributários. Tá? E por quê? Voltando lá na lista positiva, vou dar um exemplo aqui, os medicamentos que estão na lista positiva, hoje, eles não pagam PIS e COFINS e pagam ICMS. Quando começar o período de transição, principalmente em 2027, quando a gente tiver a inclusão, né, da CBS aí, esse mesmo medicamento ele vai pagar ICMS e o CBS. Por quê? Porque não tem lista negativa para a CBS. Então, aqui a gente já vê uma oneração aqui da carga tributária durante esse período de transição. E isso não é para um medicamento. Assim, só para vocês terem uma ideia, a lista positiva ela é composta de 1.200, mais ou menos 1.200 medicamentos. Desses 1.200, 220 foram para dentro desses 383 medicamentos listados no anexo 14. Então, quer dizer que eu tenho mais de 900 medicamentos nessa situação que eu acabei de colocar, que eles serão onerados no período de transição. Em 2033, tudo bem, eles estarão com a redução de 60%, mas a gente tem esse problema e a gente espera uma solução em breve. Né? Outro ponto também, considerando a lista, é que ela usou um critério de princípios ativos e NCM. Tá? Esse critério, a gente já consegue ver hoje, por exemplo, que nem todos os medicamentos oncológicos estão dentro dessa lista de redução de 100%. E por quê? Por conta de NCM. E aí, quem não entrou, né, e cuidou, está tratando da mesma doença, estou lá com um certo problema, porque o meu concorrente está na lista de 100%, sendo exonerado, eu trato da mesma doença que ele e estou tendo uma redução de 60%. E o que isso acarreta? Né? A gente vê que isso impacta uma concorrência desleal, fere o princípio da isonomia tributária, como consequência, a gente vê que tem um contencioso atrelado, e caso esse contencioso não tenha uma solução rápida, a gente pode até pensar um pouco em ir mais além, numa descontinuidade do medicamento no país. Então, são pontos de relevância aqui. Outro ponto é com relação, já em 2033, a gente já não vê mais a antecipação do recolhimento dos tributos sobre o consumo. Então, isso quer dizer o quê? Antes,
o impacto era no preço praticado pelo importador, fabricante, atacadista, varejista. Agora, esse impacto vai recair diretamente no consumidor final. Tá? E, por fim, mais um ponto aqui que a gente traz das dores do setor é com relação aos impactos significativos. Né? A gente sabe que a gente tem um setor que os distribuidores têm uma margem apertada, a gente tem uma dependência da regulamentação da lista de preços da CEMED. A CEMED, hoje, ela está lá com a lista de preços, contemplando o regime atual, em que o cálculo é por dentro. A gente espera que até 2026, no período de transição, ela atualize essa lista, contemplando o cálculo por fora e por dentro, considerando o período híbrido. E, em 2033, ela precisa também atualizar para poder atender somente o novo regime com o cálculo por fora. Isso é um ponto sensível, porque, só para dar um exemplo, com a tese do século, quando ela excluiu, né, o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a lista da CEMED ela só foi atualizada alguns anos depois. Então, a gente teve que ser bem criativo para poder sanar esse ponto ao longo desses danos que ficaram sem atualização da lista. Aqui, eu estou trazendo um pouco do que é geral de impacto. Tá? A gente sabe que contratos comerciais deverão serem aditados, né, com inclusão de cláusulas novas, prevendo essas variações tributárias. A gente vê aqui uma necessidade de um levantamento da carga tributária, contemplando essa perda de benefício e essas reduções de alíquotas, quando aplicável para o setor. Um ponto super sensível aqui é com relação à localização e à logística das empresas, porque com essa tributação no destino, trazendo um pouco aqui para o setor farmacêutico, né, onde eles estão localizados em estados que têm benefícios fiscais, acabando o benefício, a gente vai ter que ir atrás do nosso cliente. O nosso cliente é o distribuidor, ele também está num estado em que ele também tem benefício. Então, ele deve sair de lá para diminuir o custo logístico dele e ir atrás do cliente dele, que são as farmácias. Enfim, isso aí a gente vai ter que ter uma revisitação dessa malha logística de uma forma bem acurada, porque isso demanda tempo, contratos longos, achar depósitos que atendam todos os requerimentos, né, para medicamentos, que às vezes são requerimentos de acondicionamento e etc. E tal. Então, é um ponto bem sensível para o setor. E o outro ponto é a formação de preços, né, que acho que todo mundo aí também já falou sobre essa reavaliação do impacto da carga tributária, dessa extinção dos benefícios fiscais. Isso é um ponto bem sensível também, que o time de pricing das empresas devem estar trabalhando desde agora. Enfim, estou aqui tentando o meu tempo. Só para finalizar, finalizar aqui, só queria passar uma mensagem final, que assim, esse é o momento de uma preparação técnica, de um planejamento estratégico mesmo de todas as empresas, ficar bem atento às regulamentações que estão vindo, porque vão trazer soluções aí, talvez até para esses gaps que eu acabei de colocar. A fase de implementação é uma fase muito importante, capacitar as equipes, fiscal, contábil, comercial, super importante. Essa transição vai até 2033, mas a gente começa a trabalhar agora. Tá? É um momento em que todos os setores da companhia têm que estar envolvidos, porque a gente costuma dizer, né, não é uma reforma só tributária, é uma reforma de negócios, é uma revolução de negócios, em que todos agora que conseguirem parar, estudar e trabalhar, vão ganhar competitividade no mercado e eficiência também. Bom, obrigada, eu tentei correr aqui. Parabéns, você ficou na margem ali dos 8 a 10, então você Obrigada, cumpriu a sua parte. Eu fiquei com medo de você. Agora a responsabilidade ela é toda do Maurício, ele é a pessoa que eu estou com mais medo aqui no painel, mas eu sei que ele não me decepcionará. Eu falei que ia falar rapidinho com o Diogo na sexta, fazer um ensaio, demoramos 1 hora. Pois era para conversar 10 minutos e a gente ficou 1 hora falando. Exatamente. Bom, vamos em frente. Um outlook rápido aqui do setor de HPPC, né, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Do seu tempo, fica tranquilo. Acho que não, o Brasil, né, tem um mercado altamente dinâmico, né, nós somos o 3º maior mercado consumidor no mundo,
de HPPC. Todo dia surge uma marca nova, um novo concorrente para a gente enfrentar, né? Acho que as barreiras de entrada do setor são relativamente baixas, né? Então, quem acompanha o TikTok, Instagram, sabe que os influencers, né? As influencers principalmente, cada vez mais lançam suas marcas próprias, né? Então, mercado bastante dinâmico, responsável aí por cerca de 2% do PIB e uma geração de mais de 7 milhões de empregos no país, diretos e indiretos, né? E principalmente com um vetor de empreendedorismo feminino, né? Então, a gente sabe as consultoras, salões de beleza, modelos de franquia. Então, é um setor bastante dinâmico. Bom, aqui é para vocês terem uma ideia de como que o setor historicamente se estruturou, né? As empresas principais do setor se estruturaram entre uma empresa industrial e uma empresa comercial, que vende para um varejista, que vende para o consumidor final, né? Pois bem, qual é a grande questão aqui? Nós também, assim como o setor de medicamentos, nós temos o PIS/COFINS monofásico, né? Então, o PIS/COFINS monofásico, um IPI no elo da indústria e o ICMS, hoje em dia, seguindo até o consumidor final. Desconsiderei aqui, para fins ilustrativos, o ICMS-ST, mas, enfim, peso está lá na ponta final. Hoje em dia, então, qual é o fenômeno, né? Eu tenho uma altíssima concentração de carga no ICMS, enquanto que os tributos federais estão no meu CPV, né? Então, relativamente mais baixo. A partir do momento em que eu tenho um CBS que pega duas novas ordens de grandeza, né? A venda do comércio para o varejo, do varejo para o consumidor final, o que se espera nesse ano de 2027? Uma explosão de carga tributária e, consequentemente, um aumento de preços. E aí, lá em 2033, né, com a equalização e a redução do ICMS pouco a pouco, a gente espera que o patamar final de tributação seja inferior àquilo que nós temos hoje, né? A gente tem uma carga tributária muito expressiva de ICMS, porque o setor ainda carrega, de certa forma, essa pecha de pouco essencial, né? Como se a autoestima fosse pouco essencial. Enfim. Bom, aqui 2 exemplos ilustrativos de como que acontece esse fenômeno, né? E eu peguei 2 exemplos extremos, né? Então, eu tenho um perfume, que é o produto do setor que tem mais alta carga tributária, tem um IPI de 27,3% e um ICMS que varia ali na faixa de 25%. Para fins do exercício, eu mantive aqui um preço público de R$ 600, né? Mantive uma margem do varejista igual, né, nos 3 cenários, e variando a carga tributária ao longo dos anos de transição, né? Então, eu vejo que no primeiro exercício, né, eu tenho ali um total tax de R$ 233, né? Já em 2027, ao contrário daquilo que eu vinha falando, né, como esse produto especificamente é muito tributado, eu tenho uma melhora no total tax dele, e tenho uma melhora também na parte de baixo do custo, né? Eu deixo de ter o IPI e o PIS/COFINS. E lá em 2033, como eu disse, né, é um patamar bem abaixo daquilo que a gente tem hoje em dia. Então, a margem da empresa vai melhorando ao longo dos anos, conforme a carga tributária vai reduzindo. Isso não acontece para todos os produtos do setor, na verdade, essa é a minoria, né? Então, olhando aqui o reverso, né, o produto que tem a carga tributária mais baixa, né, que é o protetor solar, eu tenho 0 de IPI, e em muitos estados eu tenho um tratamento favorecido, né? Então, mesmo exercício, né? E eu vejo que ali, ao longo dos anos, a minha margem, mantendo o mesmo preço público, ela cai em 2027 porque eu aumento a tributação. E lá em 2033, ela se mantém acima do patamar atual, né? Então, até nos vem a perguntar, né, a respeito de que a essencialidade aqui, de certa forma, passou longe, né, da reforma, né? A gente falando aqui com o Diogo, o protetor solar em algumas cidades do Brasil deveria ser até EPI, né? Não, é verdade. Não é EPI, mas realmente é questão de saúde, né? A gente tem altíssima incidência solar, então tem a questão de saúde pública, sim, bastante atinente aí.
Bom, então, para finalizar aqui, bom, quais são as questões setoriais relevantes que a gente vem analisando, seja na empresa, seja no setor, né? As estruturas negociais e comerciais, né? Então, eu vou ter uma volatilidade de preços a ser administradas muito grande entre início de transição e final de transição, né? Mas, como setor, a gente vê no longo prazo uma possibilidade de estabilização e muitos ganhos, né? Porque a minha tributação tende a ser menor do que hoje em dia. A gente repensa essas verticalizações versus estruturas segregadas, né? À medida que eu tenho uma tributação que é neutra, né? Então, faz sentido ainda manter indústria segregada de distribuidor. E qual é o impacto de, eventualmente, ter algum incentivo fiscal que exige uma indústria, né? Então, como é que eu coordeno essas duas coisas? E, para mim, esse talvez o pilar mais importante do ponto de vista econômico, né? Isonomia e competitividade, né? A gente tratando com alíquota uniforme, né? Todos os produtos, eu passo a ter o que a gente chama de fim do planejamento químico tributário, né? A gente sabe que alguns produtos do setor, eu não estou entrando aqui no mérito se está certo ou não, mas a gente sabe que existe uma possível antinomia entre aquilo que você compra e a classificação fiscal dele, né? Então, você compra uma loção, um hidratante que é classificado como desodorante, né? Então, porque é classificado na Anvisa como tal, né? Então, de certa forma, isso deixa de pesar na escolha do consumidor e no peso de carga tributária. A gente passa a ter uma isonomia entre canais, né? Então, pouco importa se eu vou vender no B2B, para depois uma venda no varejo, ou se eu vou ter um canal de franquia que cobra royalties e produto para se beneficiar de uma carga tributária mais baixa na parcela de royalties. Eu fecho a porta do ICMS-ST como planejamento, né? Acho que principalmente os pequenos players, aqueles que estão buscando ainda ganhar corpo, eles tentam fazer algum tipo de estrutura para que o ICMS-ST também fique na perna da indústria, né? Então, se beneficiando de um ICMS bem mais reduzido, além da simetria entre produtos, né? Hoje em dia a gente tem problemas relacionados a kits, né? Porque como é que se classifica um kit para fins de classificação fiscal, né? Muitas receitas estaduais entendem que deveria ser segregado por produto, né? E como é que o meu cliente vai receber 2 produtos ao invés de um produto só? Então, tem uma série de questões relacionadas a isso. Produtos multifuncionais, né? De certa forma, a gente tem muitas dúvidas sobre aqueles 5 em 1, maquiagem que tem protetor solar que tem maquiagem, como é que isso se classifica. E, por fim, a joia da coroa aqui, que é a segurança jurídica, né? A gente sabe que o nosso setor ele carrega um peso muito grande de contencioso, né? Esse business model de segregação ele está sob constante escrutínio das autoridades fiscais. A gente sabe discussões de IPI, de valor tributável mínimo, né? PIS/COFINS monofásico, né? Quando se entende que é uma unidade de negócio só e tenta cobrar com base no preço da industrial. Uma série de despesas que a gente tem com mídia, com eventos, que é o motor do negócio. Você fomentar a publicidade para gerar mais negócio para você, né? Hoje em dia a gente não consegue obter créditos de publicidade, propaganda, tem discussões de frete com a monofasia. Pois bem, então a gente espera que num modelo internacional, né, a gente não tem conhecimento de que em outros países a gente tenha tantos litígios relacionados à tributação indireta. E o watch out eu vou deixar para comentar mais quando o Diogo fizer aquela perguntinha capciosa do que eu mudaria. Perfeito, Maurício. Muito obrigado. Respeitou fielmente. Parabéns. Saiu correria, excelentemente né? bem. Não, dava para fazer aquela comercial de remédio, né? Ó, comercial da Merck. Bom, agora passando para a Ingrid comentar um pouquinho como funciona o setor de gases industriais, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite pelo André e do Edu. Uma felicidade estar aqui hoje com vocês, nesse painel, com pessoas tão capacitadas. É uma felicidade. Bom, eu fiquei com a incumbência de explicar um pouco do setor de gases industriais.
Eu trabalho 17 anos nesse setor, então assumi essa incumbência aí com alegria. Vamos lá, o que são os gases industriais, né? A nossa matéria-prima essencial é o ar. Né? A gente tem planta de separação de gases, em que a gente captura os gases atmosféricos e faz ali um processo químico, um processo de separação de gases. Os mais comumente comercializados são o oxigênio, o nitrogênio, o argônio, o dióxido de carbono, que está presente ali naquele refrigerante gostoso que vocês tomam quando coloca aquele gelo, aquela bolinha, aquilo é o dióxido de carbono. E eles têm diversas finalidades, né, diversas utilizações, tanto no setor de alimentos e bebidas, como eu mencionei, mas também na indústria química, de energia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Metais, mineração, papel e celulose, que está em franca expansão aqui no país. E, basicamente, esses gases eles potencializam o processo produtivo dos nossos clientes, né? Claro que, atrelado a isso, as empresas do setor também oferecem diversas propostas de soluções técnicas inovadoras para cada vez mais maximizar o ganho produtivo desses clientes. A gente tem, falando aqui no aspecto global, né, 5 grandes empresas consolidadas, algumas centenárias, e a gente tem aqui uma dimensão de aproximadamente 100 bi de dólares relacionado ao mercado de gases industriais. Quando a gente pega o recorte brasileiro, eu encontrei um estudo da Abiquim sobre o setor. A Abiquim nos classifica como produtos químicos de uso industrial, e aí a gente está ali onde está a estrelinha, representando aproximadamente 4 bi de dólares de faturamento líquido nesse setor. Aqui eu estou falando de 2022, tá, pessoal? Foi a pesquisa mais recente que eu encontrei por grupo de produtos. Então, para a gente ter uma noção do faturamento atual, basta a gente seguir ali o crescimento do PIB, porque acaba sendo um setor muito atrelado, obviamente, à expansão, ao aumento ou diminuição do PIB nacional. Eu vou seguir aqui dando uma explanação rápida também sobre as modalidades de fornecimento, só para a gente ficar na mesma página, né? Tudo nasce nessa planta de separação de gases que eu estava mencionando com vocês anteriormente. Existe a captura, a separação. Normalmente, elas são instaladas em grandes indústrias. Estou olhando aqui o pessoal da Térnio, a gente tem planta lá. Ela fornece de forma ininterrupta, né? A gente transmite esses gases via gasoduto. Além desse gás, a gente também produz líquido, que serve para atender o mercado nacional, que a gente já passa aqui para a segunda parte, em que fica armazenado nos tanques dos nossos clientes. E aí a gente fala de indústrias menores, que não precisam desse fornecimento de forma ininterrupta, e também aqui já entra o aspecto, né, a esfera dos gases medicinais. Essa modalidade também atende muito bem hospitais em geral. E desse líquido, a gente gaseifica, envasa, coloca em cilindro, que é essa última modalidade, que é o package, que também é vendido para indústrias de porte menor, e atendimento domiciliar, home care, né, que a gente chama. Bom, e aí, prosseguindo na apresentação, eu quis fazer um pouquinho diferente dos meus colegas, eu quis trazer situações, cases práticos de situações que o setor vem enfrentando, para trazer aqui para vocês, e que eu não tenho visto muita gente falando sobre isso, então eu vou seguir aqui a sessão terapia, né, e vou trazer alguns pontos de atenção, de agonia, que a gente vem analisando. Desafios aqui da lei complementar, né? Tem um capítulo específico falando sobre compras governamentais. Quando a gente olha, né, pela ótica do vendedor, né, a gente fala das vendas para órgãos públicos. Então, a venda para órgãos públicos terá uma tributação diferenciada de IBS e CBS, a depender do ente envolvido na operação. E aí, quando eu falo do ente envolvido na operação, é na esfera mesmo. Você está na esfera municipal, estadual ou federal, tá, pessoal? E aí, eu já trago para efeitos, né, de reforma to do. Muitos sistemas, muitos cadastros de clientes não têm esse detalhamento
do cliente público, né? Normalmente você vê ali prefeitos de tributação, aplicação de imunidade, uma classificação se é cliente privado ou se é cliente público. Você não tem uma amarração cadastral ali, se ele é municipal, estadual ou federal. E isso vai importar muito, tá? A partir de 27. Então, quem tem uma parcela significativa de clientes públicos na sua carteira, vale a pena dar uma estudada nessa capitulação, porque traz algumas novidades. Eu ia trazer uma tabela aqui acerca do período de transição das alíquotas, né, que é uma soma com desconto, até discutir um pouquinho com o Diogo sobre isso, que é confuso. Mas eu falei, não, eu sou a última, eu não vou fazer isso, eu vou ser positiva. Então, eu vou agenciar, eu não vou fazer isso com as pessoas. Então, eu trouxe aqui um timeline da aplicação desses descontos. O CBS, né, lá em 30, 31, 32, ele vai sofrer descontos proporcionais, mas o importante que a gente tem em mente é o seguinte, né, lá no final, quando virarmos a chave, o governo poderia ter optado por aplicar a imunidade, mas ele preferiu coletar. Então, a gente vai ter para coleta de órgão público federal, CBS no full, e quando eu falo no full, é no full da alíquota, tá? Do IVA dual, 26, 27, 28, Deus sabe, né? E quando a gente fala de órgão público na esfera municipal, estadual, também no full, considerando aí a esfera que ele está. Um outro ponto que eu trouxe, e aí eu fiquei mais tranquila quando eu ouvi o Alan mais cedo falando, por isso a importância, né, da gente estar junto, da gente discutir, da gente debater, acalenta um pouquinho o coração da gente, né? Nós temos diversas operações, a empresa onde eu trabalho é uma empresa de atuação nacional, um volume grande, significativo de operações fiscais pesado, em que a gente está seguindo lá a premissa exatamente que consta na legislação. Então, fazendo as análises, né, já foi feito lá os estudos que a gente tinha que fazer, e agora olhando as operações. A gente verificou diversas operações que têm pernas, por exemplo, de remessa e retorno. Considerando que não são operações onerosas, né, pernas onerosas, a gente entende que não tem a incidência de CBS e IBS. Muito bem. Quando a gente vai mergulhar, então, vamos mapear essas operações. Quando a gente mapeia essas operações, a gente vai lá no Seclastrib, a gente não encontra. Quando você vai lá na parte de imunidade e não incidência, você não encontra essas pernas. Aí já começa a insegurança. Aí tem uma linha lá no final, que é como se fosse um geralzão, falando assim, se não tiver nada elencado específico acima, utilize isso aqui. Então, o contribuinte ele já tem que chegar à conclusão, pela exclusão, de que seria aplicável nessa linha aqui. E aí eu fico com o questionamento como fica a fiscalização. Imaginem, operações vultosas, um volume grande, o fisco vai bater na nossa porta e vai falar, tá, mas vem cá, como é que fica... Me explica aqui, nessas operações, o que é remessa, o que é retorno, enfim, preocupante. Mas o Alan hoje me deixou mais tranquilo, né? Ele falou que o Seclastrib não está fechado, pode ser que venham aí outras classificações. Fiquei mais esperançosa. Eu estou acreditando que vem por aí, né, a remessa, vem o retorno, considerando que também são eventos importantes, está listado aí as operações, não preciso entrar aqui em cada uma delas, todo mundo aqui certamente conhece bem. E não tendo caráter oneroso, também tem que estar lá na lista, né, e também tem que ser apreciado. Bom, de pontos significativos, interessantes que eu quis trazer era isso. Vamos agora para a parte de perguntas e respostas. Todos cumpriram os prazos, excelentes advogados. Bom, no final das contas, o que eu deduzi aqui, né? Eu acho que uma preocupação importante do setor farmacêutico é sobre a própria carga tributária, né, e que isso vai impactar o consumidor. Né? No final das contas, quem consome remédio é pessoa, é gente, né, que, como regra, não é contribuinte da CBS e do IBS, não vai tomar crédito e é fim de cadeia. Então, acho que é um ponto importante. Os mecanismos de redução do regime diferenciado têm travas ali complicadas, né, de você adicionar bens. Eu entendi aqui também do Maurício, que existe um aspecto de seletividade.
eventualmente, que é um ponto de atenção, né? Produtos como o protetor solar, que pode ter um aumento de carga tributária em relação à situação atual, enquanto outros, que hoje já têm uma carga tributária muito alta, vão ter uma redução, né? Não que essa redução não seja devida, porque a nossa carga tributária é absurda, né? Mas preocupa um produto que é essencial ter mais tributação, né? E com relação aqui à Ingrid, ao setor de gases industriais, tem uma questão até de obrigação acessória complexa, e eu penso que vai ser complexo para o fisco federal lidar com esse tipo de granularidade que é muito comum e muito razoável que o Estado hoje consegue administrar bem, né? E a lei complementar ela tem algumas disposições ali que prevêem que, caso se encontre mercadoria sem documentação idônea, com qualquer problema na documentação, pode ter algum arbitramento ou assumir que houve um fato gerador nessas operações que são não onerosas, né? Então, acho que acaba sendo um ponto de atenção. Então, eu acho que ainda tem um bom caminho aí pela frente. Mas, seguindo aqui para o segundo bloco, eu acho que a ideia é a gente fazer uma única pergunta, né? Na verdade, duas perguntas, mas a mesma pergunta para todos, que aí a gente consegue explorar os pontos de vistas diferentes dos setores, né? A primeira pergunta, e são perguntas bastante abertas aqui, na sua avaliação, considerando os efeitos positivos e negativos, e é natural que a reforma tributária ela não seja 100% problemática, mas também nem 100% ótima, né? Como você avalia o impacto, de fato, no bottom line da reforma tributária no seu setor? E aqui pensando numa escala de 0 a 100, né, em que 0 você discorda 100% da reforma tributária, 100 você concorda 100%, então 0 você está mais para o lado do Brigagão, no 100 você está mais do lado do Jansen. Como você avalia a reforma tributária pensando no setor? Acho que podemos começar com a Anne. Bom, vamos lá. Eu tenho duas opiniões de momentos diferentes, né? Nesse momento, considerando o que eu falei sobre o problema da lista, eu acho que a gente tem uma travessia delicada aí pela frente, nesse ponto de período de transição e da definição do critério de desoneração com relação à lista. Entendo que precisa ser construída aí uma ponte entre a política tributária e a política pública de medicamentos, com o intuito de realmente discutir, ter uma escutativa, trazer transparência, uma abertura dos dois lados. E se isso acontecer, entendo que a gente vai conseguir solucionar esse momento, né? Que a gente vai passar por aí. E aí eu já venho na minha visão mais jansiana, digamos assim, em que a gente consigo ver, já em 2033, um cenário mais favorável, né? Se tudo acontecer conforme prometido, que é a transparência, a simplificação, menos complexidade, o split payment, né, com a questão da arrecadação, controle de créditos e tal, se isso tudo acontecer, sim, eu me junto ali à visão do Jansen e entendo que a gente vai estar num cenário mais favorável. Costumo brincar que eu acho que antes de ficar bom, vai ficar muito ruim, mas depois vai ficar bom, né? E essa é a minha visão. Tá? Bom, eu sou Team Jansen 100%. Eu acho que a reforma, o balanço assim, é muito positivo. Os meus franceses, especificamente, estão muito felizes, né? Então eu estou feliz também. Eu acho que assim, a gente tem questões de compliance, sem dúvida. Eu acho que vai ser um período bastante tortuoso esse início. A gente vai ter que se esforçar muito para colocar todas as coisas de pé. Mas, de certa forma, eu acho que, olhando pelo setor, né, o setor do qual eu faço parte, a ABPEC, sempre foi um grande sponsor da reforma, sempre suportou bastante a reforma tributária. Eu acho que tem dois grandes valores agregados assim muito fortes, né, que é essa questão da isonomia, né, a gente, de certa forma, batalhar, né, com as mesmas armas, né? Então,
Eu acho que isso vai ser um grande valor agregado na reforma tributária, na medida em que eu tiro fatores tributários do poder de decisão ali das margens das empresas, né, da percepção do consumidor final, né? Então, eu acho que a gente vai competir pelo melhor produto, pelo produto que tem mais eficiência, pelo produto que faz o melhor marketing, pelo produto que se comunica melhor com o seu consumidor, do que aquele produto que é mais barato porque tem algum tipo de vantagem tributária, porque eventualmente tem algum tipo de tratativa diferenciada, né? Então, olhando por esse aspecto, eu acho que é bastante positivo, né? A outra questão que eu falei realmente é a questão da segurança jurídica, que, assim, o IPI tem sido um karma no nosso setor, por conta das regras de valor tributável mínimo e pela não aceitação completa por parte do fisco, né, de entender estruturas segregadas, estruturas especializadas. Então, a gente carrega esse fardo já há muitos anos e você ter o fim do IPI, né, espera-se, e um pouco de mais, uma regra mais uniforme, internacional, eu acho que é o grande valor agregado que a gente está esperando ao fim dessa longa transição. O IPI é um karma, mesmo com a lei ali falando o que é, você ainda continua discutindo com relação ao passado, né? Impressionante. Bom, eu vou responder por mim, tá? Não estou respondendo pela empresa. Eu refleti muito hoje, né? Pensando, poxa, eu sou otimista ou eu sou pessimista com relação a esse tema? E assim, eu sou só preocupada. Eu me preocupo muito, né? É uma insegurança muito grande em termos de termos todas as informações para a gente fazer acontecer, né? E eu vejo aqui muita gente querendo fazer acontecer, né? E ainda faltam algumas peças, algumas informações importantes para esse xadrez. Eu entendo que, de uma forma ideal, né, digamos assim, estando ali o jogo posto, as regras postas, eu tendo a acreditar que vai ser positivo, especialmente para o setor industrial, com o aumento ali do creditamento das aquisições. Mas vamos ver como vai ser a velocidade agora, até o final do ano, né? Janeiro já está aí. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Acho que você foi bem lúcida ali. Sou preocupada, não sou nem otimista nem pessimista. Sou preocupado. Eu acho que eu estou um pouco mais para o lado bigagão, sabe? Eu quero pensar como Jansen, mas eu ainda estou... Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar, né? Acho que o referencial ali da ANE foi: se o que eles prometeram for entregue, vai ser bom. Eu concordo plenamente. Se eles prometerem, se cumprirem o que foi prometido, vai ser ótimo. Mas eu vejo preocupação, por exemplo, o comitê gestor, que já nasceu com problema, com o município brigando, o comitê gestor sendo criado pela metade, a questão aqui da obrigação acessória que estava no painel anterior, olha, vai funcionar assim para a CBS e para o IBS, vai ser só mais uma coluna? Não necessariamente, começa a criar complexidades, né? Cada um ali pensando sob a sua perspectiva, embora seja um tributo que devesse ser gêmeo, talvez nem gêmeo, né? Siamês, quase, né? Não necessariamente é assim que vai funcionar pela nossa política, nossa cultura política, né? E eu acho que ainda vai ter bastante remédio. A gente vê que, assim, existe boa vontade pelos técnicos, mas mexer em todos os setores ao mesmo tempo, cada um com essa peculiaridade, é impossível. É virtualmente impossível se capturar todos os elementos, né? Então, de fato, esse começo vai ser bastante tortuoso. Mas aí, seguindo para a última pergunta, se você tivesse a caneta da reforma tributária, você tem a caneta mágica ali, que é uma caneta do executivo, do legislativo, e você pode reescrever ou ajustar o que está escrito. O que você ajustaria? Obviamente, um ou dois aspectos que você veria como sendo passível de ajuste para melhorar a aplicação da reforma. O Guilherme aqui, ele tem um memorando. Pois essa caneta mágica aí, isso já até me limitou bastante, um ou dois. Mas, enfim, se eu tivesse essa caneta... Mas fica à vontade, pode falar mais. Tá bom. Não, mas senão a gente não sai daqui hoje. Mas, assim, se eu tivesse essa caneta, olhando para o meu setor, né, como hoje eu tenho esse problema aí da lista,
ou eu mudaria o critério da lista, né, com relação à desoneração. Então, colocaria ela um pouco mais ampla no sentido linhas de cuidados para medicamentos oncológicos ou medicamentos para diabetes, alguma coisa assim, tentando abarcar melhor todos os medicamentos. Ou eu iria além, eu acho que eu concederia isenção, desoneração para todos os medicamentos, né? Com isso, eu trago mais acessibilidade aos medicamentos, da população aos medicamentos, e pensando um pouco ainda, né, em cunho social, a gente, considerando que a gente consiga fazer esse acesso dos medicamentos chegar mais em conta para o consumidor final, a gente conseguiria aí fazer uma contenção de números de internações, evitar que o SUS ficasse, né, com um custo tão alto por conta disso. E olhando o setor privado, vejo também até a diminuição do custo com relação ao plano de saúde, por exemplo. Então, assim, para o meu setor, usaria essa caneta para isso. Agora, no geral, falando do IVA, né, a gente ainda está aí nessa expectativa de uma alíquota de 26,5%, 27% aí. Então, diminuiria essa alíquota, porque ela ainda é uma das alíquotas no ranking lá, uma das maiores do mundo. Então, é uma situação que eu mexeria. E, como você bem colocou agora, Diogo, acho assim, o IVA dual em si, eu consideraria um único IVA. Essa questão do IVA dual, já hoje, né, nem está aqui ainda, mas já temos vários desafios, questões que devem ser solucionadas ainda em termos de decisões e etc. e tal. Então, assim, colocaria um único IVA. Então, usaria essa caneta nessa pressão que você está me colocando só nesse sentido. Excelente uso. Olhando assim para um aspecto mais amplo, né, eu entendo que de fato, a gente deveria... Eu sei que isso não vai acontecer, né? Mas, enfim, como a caneta é mágica, eu faço o que eu quiser com ela. A ideia é essa, liberdade poética. Mas, enfim, eu voltaria para o conceito original da PEC 45, né? Que é mais ou menos isso que a Anne está falando. Né? Eu acho que boa parte dos problemas que a gente está vivendo vem dessa segregação entre IBS e CBS, que vem lá de trás da lógica de tem que manter a autonomia de estados e municípios sobre a sua parcela. E assim, quando a PEC 45 foi editada, foi proposta, né, tacaram muita pedra nela justamente porque não respeitava a autonomia. E aí agora que respeita-se teoricamente a autonomia, todo mundo reclama. Né? Então, reclama desse modelo de segregação. Então, realmente é ruim. Né? Mas, enfim, eu acho que, como eu falo sempre, né, eu acho que é o conceito de MVP, né? Quando a gente trabalha muito com TI, o Minimum Viable Product, né? Então, assim, é a reforma possível, né? Não é a reforma ideal, é a reforma que deu para fazer. Qualquer coisa é melhor do que o que a gente tinha antes. Então, é o que dava para fazer e, enfim, vamos trabalhar em cima dela. E olhando para um aspecto mais setorial, eu mexeria especificamente na questão entre partes interdependentes, porque veio com o conceito de respeito a valor de mercado, sem falar o que é valor de mercado. Então, não sei se isso é tipo um transfer pricing interno ou qualquer coisa parecida, mas pode eventualmente gerar ainda na questão das estruturas segregadas um bocado de dor de cabeça, né? Um VTM 2.0. E especificamente também a questão do IPIs FM, né? A norma de IPI talvez tenha sido uma das mais mal escritas no âmbito da lei complementar. Né? Então, estabeleceu lá um corte de 6,5% para desonerar, mas não teve nenhum critério de relevância para aquilo que deveria ser produzido na Zona Franca de Manaus. Então, teoricamente, se um produto é produzido na Zona Franca de Manaus, você afeta todo o resto do país. Né? Então, sem nenhum critério de relevância da produção que lá é feita. Né? Então, e quando você coloca o IPI de volta na equação, realmente a conta não fecha. Só um comentário sobre a base de cálculo nessas operações entre partes relacionadas. Esse foi um dos pontos que foi discutido no fórum da Receita Federal, Fórum de Diálogos da Reforma. A Receita Federal pediu ajuda porque nem eles sabem como estabelecer. Quando é uma commodity é mais fácil. Agora, quando não é, nem a gente sabe como regulamentar isso. Então,
de fato, há um espaço e uma probabilidade de ter uma subjetividade muito grande, sendo que é uma operação que, teoricamente, geraria crédito e débito, né? Então, se você começa a ter um contencioso sobre isso, você autua o fornecedor, e aí como é que vai ficar a questão do crédito para o adquirente? Assumindo que você tenha todo um contencioso, assumindo que a empresa teve que pagar aquele tributo que não tinha sido destacado, aquilo vira custo, aquilo não vira crédito lá para o adquirente, porque esse contencioso vai demorar anos e anos e anos, né? Então, esse é um ponto bem importante. E para o setor de vocês, né, o farmacêutico e o de cosméticos, isso é super crítico, porque a tributação atual ela induziu os contribuintes a estruturarem os negócios, não só a tributação, mas a tributação também, a estruturarem os negócios de forma segregada, né? Então, entre essas entidades, a chance de você ter a necessidade de controlar essa base de cálculo é muito grande, né? Bom, algumas coisas, né, mas que me chamam bastante atenção, por exemplo, é seletivo para o gás natural. Sei que você gosta desse assunto também. A inclusão dele na monofasia, biometano idem, alteraria com certeza. E eu acho o prazo de transição muito longo, né? Podem me chamar um pouco aqui de kamikaze, mas assim, eu acho que 7 anos convivendo com 2 sistemas, pensando operacionalmente nisso, vida real, como a empresa funciona, eu acho que vai ser bem complicado, vai ser bem desafiador. Eu alteraria o prazo. E assim, já li notícias dos próprios estados estarem comentando sobre esse longo prazo. Acho que foi a secretária de Fazenda do Rio Grande do Sul, uns 2 estados já mencionando que realmente para eles também está sendo um período muito longo. E tem uma questão de benefício fiscal, né, de ICMS. Então, até onde sabemos aqui, alguns estados têm o interesse de tentar empurrar esse prazo, justamente para manter o diferencial competitivo deles atual, que acaba sendo o benefício fiscal, que no futuro vai ser complexo só pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né, que eu acho que pode ser um canal bem difícil de manusear e de como controlar de acordo com os níveis de gestão e a cultura que se vê aqui. E o Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais também eu vejo que vai ser bem complexo, né, porque aquela linha temporal de maio de 2023 vai fazer com que, às vezes, contribuintes com exatamente o mesmo benefício fiscal, um vai poder acessar o fundo e o outro não. Então, como é que fica uma questão de isonomia? A forma de quantificar e calcular o quanto é o benefício fiscal que você perdeu também vai ser super complicado, porque é uma conta que não é só a diferença da alíquota, né, ou não é uma diferença de 10 pontos percentuais, considerando todos os créditos, etc., né? E quem vai controlar isso é a Receita Federal, que teoricamente não vai ter tanto interesse assim em viabilizar o acesso, né? Espera-se bastante rigorosa na análise e não é ela que administra esses tributos hoje, né? O benefício fiscal de ICMS. Então a gente sabe que os estados criaram os benefícios fiscais com muita sofisticação para fugir um pouco ou tentar se camuflar na guerra fiscal, e vamos ver como a Receita Federal vai interpretar isso. Eu vejo que de tédio a gente não vai morrer, né? E isso a gente assumindo uma fotografia do que tem hoje. Certamente até lá terão ajustes corretos, né? Acho que vai ter a dor do crescimento, da experiência para ver o que funciona e o que não funciona. Acho que já está tendo um pouco isso, né? A gente vê pelo relatório do senador Eduardo Braga já fazendo algumas correções e aperfeiçoamentos. Mas eu acho que vai ser um teste de fogo ali para os contribuintes e para as autoridades públicas também de conseguirem conviver, né? Esses dispositivos que prevêem que eles vão ser regulamentados por ato conjunto do Comitê Gestor e da Receita Federal, essa gestão, quero ver como é que vai funcionar na prática, né? Acho que vai ser desafiador. Mas, bom, a gente está aqui, cumprimos o nosso prazo também. Então, eu queria fazer um encerramento, agradecer a todos por terem ficado conosco até o final. Espero que vocês tenham gostado do painel. Novamente, agradecer meus painelistas, que eu aprendi muito com eles também. Foi um prazer estar com vocês. E convidar todos para o coquetel. Acho que você vai... ainda tem um encerramento. Então, sem coquetel, pessoal. Espero.